Tudo bem com você aí do outro lado? Eu sou o Átila Eugênio, mais um episódio do podcast Café com Negócios Brasil e desta vez com a presença aqui de um paulistano em nossas terras sul-mato-grossenses, aqui em Mato Grosso do Sul, Rodrigo Lourenço. Que prazer ter você aqui conosco, obrigado. Advogado, sócio do escritório Lourenço Advogados Associados e também sócio da RCL Consultoria Empresarial. Que bacana poder saber, né, que a gente tem cada vez mais aqui no podcast conhecido histórias, pessoas e trajetórias, principalmente de São Paulo para Mato Grosso do Sul desde 2024. Já está tomando tereré, comendo churrasco, uma sopa paraguaia, um mate puxeiro, também, um puxeiro também. Já está adaptado, meu amigo? Já estamos adaptados. Que legal. E bom, esse papo nosso aqui no podcast Café com Negócios Brasil é uma oportunidade para você aprender com ele, já que atua nessa área, né, da advocacia, da consultoria empresarial. Hoje nós vamos falar sobre crédito de carbono, então já fica atento aí para compartilhar este nosso episódio com quem você acha que também deve prosperar. Então siga-nos, né, nas nossas plataformas, nas redes sociais, no YouTube, Spotify, também no Instagram, Facebook, @Café com Negócios Brasil. Mande este episódio para quem você acha que deve aprender junto com a gente, porque todo encontro nosso aqui no podcast é uma oportunidade para aprender, para trocar ideias, para vivenciar mais uma experiência e um assunto. E agora, a gente sabe que você, com a trajetória sua dentro da advocacia, até na área tributária principalmente, mas abraçou essa preocupação com a sustentabilidade. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória de São Paulo para Dourados, Mato Grosso do Sul, mas com certeza está interligado com esse mundão todo. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço a audiência aí do Café com Negócios. Agradeço, né, pela oportunidade de a gente estar junto aqui, contando um pouquinho aqui da minha história, da RCL, né, de toda a trajetória que a gente tem, né. Bom, a RCL é uma empresa de consultoria empresarial, né, focada aí no planejamento tributário, aspectos e assuntos voltados para toda a reforma tributária empresarial em si, né, e também voltado muito para assessoria jurídica e implementação de projetos de crédito de carbono que a gente chama RED+, que são projetos de redução de emissões de degradação florestal, né? Projetos específicos de crédito de carbono para áreas florestais, né? Então, a empresa nasceu dessa ideia, desse conjunto de ações, né? Nós já estamos há mais de 45 anos nessa atividade empresarial, tributária especificamente, né? É uma especialidade nossa, né? Construímos uma trajetória muito longa de sucesso. E olhando, obviamente, o mercado, né, e os estados que estão mais avançados nas questões, obviamente, de sustentabilidade, é o caso do Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, né, com políticas que já vêm de outrora, mas principalmente, né, dos últimos governos aí implementando essa questão do estado carbono neutro, né, das plataformas que foram implementadas aqui através da Semadesc e outros órgãos específicos ambientais, né, a gente tem acompanhado muito a evolução do mercado. E também dizer um aspecto importante, né? Nós somos hoje representantes oficiais da Greenline CarbonSat, que é uma empresa, é um standard de carbono que a gente chama, né? Ou seja, é um conjunto de metodologias, verificações, monitoramento de créditos de carbono florestais, né? Então a gente representa essa empresa hoje, né? Principalmente aqui no estado, com relação a projetos e possibilidades que o estado está abrindo, né? Tanto para áreas públicas quanto para particulares. E a gente tem trabalhado muito forte nisso, né? Na implementação desses projetos, na gestão desses projetos, na divulgação dessa metodologia, que é uma metodologia nova, disruptiva, não existe no mercado, e estamos avançando, né, com frentes de diversos segmentos aí, e graças a Deus com bastante sucesso. Então é uma área nova que a gente tem implementado com bastante sucesso e a gente está divulgando justamente para estados como o MS, que é um estado extremamente próspero e proativo nessas questões ambientais, né? Na parte cultural, gastronômica, a gente já viu que você está muito bem adequado aqui em Mato Grosso do Sul. Mas a sua percepção, quando você fala que Mato Grosso do Sul, né, é um celeiro, é um caminho, é uma potência, era essa sua percepção lá atrás, antes de você vir para cá, e agora você enxerga isso, que aqui de fato, né, a parte da sustentabilidade deixou de ser uma pauta ambiental para se tornar uma pauta de negócios? Sem dúvida nenhuma, né? O mercado vem mostrando isso, né? A gente teve a aprovação da Lei 15.042, que trouxe o Sistema Brasileiro de Comércio de Gás de Efeito de Estufa, né, CBCE, e tudo isso está sendo implementado a partir de agora, né? Então o mercado está se movimentando.
realmente a parte ambiental, né, a parte de sustentabilidade, ESG, não é mais um marketing, né? As empresas usavam isso muito como marketing. Hoje em dia você tem até o problema do greenwashing, que é que você mostrar uma cara que não é sua de fato, né? Então existe uma responsabilidade social das empresas, enfim. E o que o mercado tem buscado? Justamente atores, governos e pessoas que levem isso a sério. E isso virou uma questão mercadológica, né? Então o mercado tem se posicionado favorável. Você tem hoje questão de você buscar, obviamente, empresas que estejam num elo de ligação e um tem que comprar do outro, tem que estar certificado, ou seja, você tem toda uma cadeia que ela é uma cadeia de fato sustentável, e as empresas estão olhando para isso de uma outra forma, né? E os projetos cada vez mais têm avançado nesse sentido. Então a gente acompanhando isso, de fato agora a gente tem tido essa percepção de que realmente estar aqui é um privilégio para a gente, é uma oportunidade muito grande de mercado de trabalho. Oportunidade grande de mercado, mas a oportunidade nossa é de aprender com quem vive na prática. E aí, eu preciso dizer que eu preciso valorizar minha camiseta do Café com Negócio, que eu só vim pelo network, já quero estar perto dele para fazer essa troca, essa conexão, mas para que você explique para nós, na prática, e para quem está ali do outro lado, que de repente não sabe o que é, ou tem dúvida, ou só ouviu falar, crédito de carbono. O que é, de fato, esse crédito que a gente vê, mas a gente não aperta, não passa nas nossas mãos? O que é, de fato, o crédito de carbono? Como ele é negociado? Como é lidar com esse produto hoje? Perfeito. É um assunto muito extenso, né? Aí tem que explicar para quem entende e para quem não entende. Exatamente. Então, de uma maneira bem... Vamos traduzir de uma forma mais tranquila, né? E fazendo um apontamento também, né? Eu também atuo na área ambiental, tinha atuado no passado, e agora, por conta do projeto de carbono, eu fui obrigado a estudar mais ainda do que a gente já tinha feito, né? Então, assim, o crédito de carbono, ele é um ativo ambiental. A gente tem toda uma legislação, desde o Protocolo de Kyoto 97, Acordo de Paris de 2015, que é justamente países do anexo 1, anexo 2, né? Ou seja, países que aderiram a essa importância de tornar realmente um mundo sustentável, de tornar realmente, transformar os ativos ambientais em valor jurídico e econômico. Isso é global, é mundial, né? Alguns mercados, o mercado europeu é um pouco mais avançado, até pela necessidade de compra, porque existe um mercado, né, mundial. De áreas menores também. Exatamente. E de uma necessidade até porque é uma região muito mais poluente, né? Além de ser um continente muito mais antigo. E o crédito de carbono, são 170 tipos de crédito de carbono. Eu vou falar de um, até porque não somos professores, mas sim, o crédito de carbono florestal, que a gente chama do RED+, você tem vários tipos, né? Seja de reflorestamento, seja de evicção. Então você tem dois tipos de crédito de carbono, ou seja, aquele que é evitado ou aquele que é removido da atmosfera. Um crédito de carbono representa 1 tonelada de CO2 retirada da atmosfera, né? E como esse projeto é realizado? Quando você tem uma área, seja uma área de plantação, uma área de agricultura, uma área de pasto, se você tem uma pecuária, qualquer tipo de plantio. Acima de 2 centímetros de gramínea, vegetação verde, você já tem um potencial de levantamento de sequestro de carbono, ou seja, você já tem metodologias certificadas e verificadas pela ONU, pelos organismos, em que você faz um projeto e você identifica o potencial daquela área de geração desses créditos. Para que servem esses créditos? Esses créditos servem justamente para reduzir as emissões das empresas que são poluidoras e que elas compram esses créditos justamente para atingir essas metas. O mercado brasileiro está sendo regulamentado agora a partir de 2024, como eu falei da Lei 15.042, que começou a valer a partir de 25. Então é tudo muito novo, o mercado está sendo fomentado, regulamentado. O Ministério da Fazenda destacou uma pessoa específica para a gestão desse SCBCE, né, que é o sistema brasileiro, e todas as regulamentações técnicas de como vai funcionar esses certificados de compra, de venda, como vai ser a tributação desses ativos, como que o mercado vai se posicionar, e como tudo isso vai funcionar. Então é tudo muito incipiente ainda. Mas o que existe de fato é o mercado voluntário, ou seja, não obrigatório, das empresas que querem levar o ESG a sério e que para isso utilizam desses projetos para justamente trazer a monetização desses ativos ambientais, promover, obviamente, o principal, que é a preservação do planeta, e transformar isso num ativo ambiental monetizável
que serve justamente para circular no mercado e para justamente dar essa credibilidade de que as empresas estão levando esse assunto a sério. Quem polui muito quer preservar mais para fazer essa Exatamente. compensação. Exatamente. Podemos dizer assim, né? Exatamente. E aí é onde entram alguns indivíduos. Quem precisa comprar esse crédito, quem vende esse crédito e também o interlocutor ali pelo caminho. Exatamente. Eu queria que você explicasse como funciona esse sistema de negócio, esse modelo de negócio, melhor dizendo. Perfeito. Hoje o mercado voluntário, né, que pelo nome por si só já diz, né, é um mercado em que as empresas se posicionam ambientalmente, né? E como funciona? Você tem várias metodologias. Você pode vender isso no mercado de balcão. Você tem a própria B4, que é uma bolsa climática ambiental criada no Brasil para esses ativos, né? Então a gente tinha no ano passado cerca de 800 empresas cadastradas para compra e venda. Hoje você tem 8.000. Caramba. Então o mercado cresceu muito e a projeção até 2030, até 2050 é que a gente tenha um volume de mais de 50 bilhões de dólares de movimentações a respeito desse mercado. Uma nova economia. Muito, muito. A gente costuma falar, né, não é o Bitcoin verde porque ele não tem essa volatilidade, né? Uhum. É algo que é sustentável, é palpável e ele vai ser precificado de acordo com o tempo e com o mercado. Sim. Lógico que muita coisa vai mudar, mas não tem mais volta, né? A gente costuma dizer que não tem mais volta. Então, funciona através do mercado de balcão, através de plataformas, você pode vender esse crédito que é gerado aqui no Brasil em outros países, né? Existe um comércio bilateral, existem regulamentações que a própria ONU está fazendo através de atualizações que a gente chama do Acordo de Paris, que é o último acordo ambiental global mundial para esse tipo de projeto, né? Então, você tem várias regulamentações que estão em andamento, mas você pode vender isso seja no mercado de balcão, seja entre particulares, seja entre uma empresa e um produtor rural, ou seja, você tem vários mecanismos e várias formas de você poder implementar esse projeto, né? Essa área, vamos imaginar aqui, não sei se está aparecendo, mas essa área aqui, caso não esteja aparecendo, eu negociei ela com o Dr. Rodrigo. Ela pode ser também negociada com uma outra empresa, com outro grupo, ou não? Ela está reservada exclusivamente para o Dr. Rodrigo? Está reservada. A partir do momento que você inicia um projeto dessa natureza, né, você tem toda uma metodologia, uma certificação, uma verificação, uma tokenização, porque hoje os projetos, principalmente os nossos projetos, são tokenizados. Eles são cadastrados numa plataforma blockchain, então é um crédito não remissível, não tem fraude, e eles são certificados pela maior certificadora hoje, que é a Bureau Veritas, que está em 150 países, né? Então, a partir do momento que você desenvolve um tipo desse projeto, seja com a nossa plataforma ou com uma outra plataforma global, não existe possibilidade de você fazer um novo projeto, ou seja, você tem aquela área por um período X retroativo e pelo período projetado dos 20 anos que normalmente se faz as projeções, né, dentro de um contrato específico de titularidade do dono da terra. Então você fez esse projeto, não é possível fazer outro projeto com base na mesma metodologia para o mesmo período. Entendi. Isso não é possível fazer. Imagino que essa seja uma das dúvidas só que você recebe até por fazer essa interlocução, mas quais são os outros mitos que você ouve dos empresários que estão interessados em investir, mas têm receio também? O mercado, pelo fato do mercado estar sendo regulamentado, né, e isso aconteceu muito, né, nos últimos 5, 10 anos, não existia, né, não sendo repetitivo, mas não existia uma lei que aplicasse toda essa condição jurídica e de segurança jurídica para os projetos, né? Então, aconteceram alguns projetos no passado, em alguns estados especificamente, né? Principalmente no norte do Brasil, onde a gente tem o bioma amazônico, que é o bioma que tem mais geração de potencial, né, de crédito de carbono. E aconteceu muita fraude, aconteceu, né, muita supressão de área, às vezes um projeto numa área indígena que não era permitido fazer, ou seja, você tinha alguns passivos ambientais que não permitiam a aplicação desse projeto, né, ou a resolução desse projeto. E mesmo assim, no Brasil, algumas coisas que não existem acabam existindo, né? Então, por conta dessa insegurança jurídica, se criou esse mito de que o projeto não existe, de que não acontece, de que não vai. Mas o momento que nós estamos passando é um momento totalmente disruptivo, novo, e tudo aquilo que aconteceu no passado que deu errado, eu acho que está sendo corrigido pelo mercado global e a gente vai ter que aplicar essa metodologia no Brasil também e vai ter que seguir isso daqui para frente. Aqui em Mato Grosso do Sul, o foco acaba sendo mais o bioma do Cerrado e também o bioma do Pantanal ali? Seriam essas as principais nossas áreas, até por serem os principais biomas? Sem dúvida nenhuma. É o que a gente está trabalhando aquilo que o bioma nos permite fazer.
E, sem dúvida nenhuma, hoje o que a gente tem, né, existe uma precificação, né, dentro das metodologias que já existem, né, principalmente das certificadas, que você pega, por exemplo, um bioma amazônico, que tem o maior potencial, né, de geração, você pega um crédito de carbono que hoje é gerado numa área de 18 a 25 créditos de carbono por hectare. Se você pega o bioma aqui do Cerrado do Pantanal, é de 16 a 18, até 19, chega até 19 créditos gerados por hectare, né? Então, dependendo do tipo de bioma, você tem uma formação mais densa e você tem uma possibilidade de geração maior de crédito de carbono. Legal. Agora, a gente consegue imaginar ou detectar, ou já é uma realidade para vocês, o agronegócio acaba sendo um setor que se preocupa muito com isso, ou ainda está, já que nós estamos no estado agro, por isso a pergunta, ou ainda precisa também abrir os olhos para essa nova preocupação mundial? Eu acho que esse é o grande desafio do agronegócio aqui, porque, sem dúvida nenhuma, o produtor está preocupado com a safra, com o preço, com o endividamento, com as questões bancárias, os contratos que são super abusivos, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que o produtor rural ainda não se atentou que ele tem um ouro na mão. Por mais que a situação agora, o momento, seja difícil, mas o que a gente vê muito no norte do país são áreas em que os proprietários estão nessa situação difícil economicamente, pelo momento, pela conjuntura, e às vezes o proprietário quer vender a área, e às vezes o que ele tem na área vale 10 vezes mais do que vale a própria área, né? Então o que ele tem de potencial, de ativo, de projetos, vale muito mais do que a própria área dele. Então eu acho que a gente tem que despertar os produtores justamente para trazer esse nível de consciência de que se você fizer um projeto muito bem feito, com uma certificadora validada, um projeto com integridade, você consegue transformar esse seu ativo em algo muito valioso, muito mais do que já é. Muito mais do que aquilo que já existe hoje, né? Acho que esse é o grande desafio. Para ficar claro, então, nós estamos vendo que o agronegócio tem essa força de oferecer esse crédito, né? E para quem está aqui acompanhando, assistindo, falou, será que eu posso comprar? Será que eu posso ter esse acesso? Então, quais tipos de empresas, de negócios que podem se beneficiar desse crédito? Então, inclusive o Sistema Brasileiro de Comércio de Gás de Efeito Estufa, ele lançou agora a aplicação da lei, né? E algumas áreas específicas eles delimitaram aí por segmentos, né? Segmento do vidro, do plástico, isso tudo está dentro de uma regra aí de prazo. A partir de 2027 já tem alguns segmentos. Mas principalmente empresas de aviação, em que a gente tem o crédito do CORSIA, é o nome do crédito, né, em inglês. Você tem empresas poluidoras de maneira geral, né? Empresas que poluem, né? Principalmente empresas petroquímicas, de gás, óleo, empresas que geram qualquer tipo de poluente, né? E pela lei, empresas que poluem acima de 25 mil toneladas no ano vão ser obrigadas a fazer um inventário de emissões, justamente para saber o quanto ela está poluindo e saber o quanto ela vai ter que comprar para poder cumprir essa redução dessa meta que ela vai ter, né? Então todas as empresas que poluem de alguma forma o ar, elas são obrigadas a comprar esse tipo de crédito. Só em larga escala ou não? Não, a partir de 25 mil toneladas ela vai ser obrigada a fazer o inventário e comprar para poder reduzir as emissões. Quem que você enxerga aqui? Quais as nossas potencialidades aqui em Mato Grosso do Sul, de repente? Eu enxergo, assim, empresas de petróleo, distribuidoras de petróleo principalmente, são empresas que vão ser obrigadas naturalmente pelo tamanho do potencial, né, de poluição. Usinas, indústrias, né? Indústrias que estão instaladas, que estão vindo para cá, né? As que já tinham, e o polo que está sendo construído, que já era grande, né? Então eu acho que essas empresas são as principais que vão necessitar desse mercado. Você tocou no assunto do RED+, né? Eu queria que você até chamasse a atenção para a gente, porque que esse modelo então tem ganhado tanto destaque, você mesmo tem alertado aqui, porque o RED+, até vale reforçar a sigla da importância dele e por que tem chamado a atenção. Os projetos que são de redução de emissões de degradação florestal, né, pela legislação, eles são projetos voltados, obviamente, para a parte florestal, né? Então, o Brasil tem um bioma riquíssimo, né? Muito embora a gente represente só 3% do mercado mundial, só 3%, mas a gente tem um potencial muito grande, né? Então, eu vejo assim que existem vários tipos, né? Como eu falei, você pega o biochar, você pega outros tipos de crédito de carbono que são de outras naturezas, como a própria fixação do carbono, que dá mais de 1000 anos, né? São créditos de extrema integridade, né? E que tem um valor muito alto, mas são poucas certificadoras que fazem. Então eu vejo o crédito florestal como o mais abrangente e o que tem o maior potencial de realização nesse momento, né? Agora,
Quando a gente se depara com uma situação, com um assunto delicado desse, por que é importante você ter um parceiro, né, uma empresa confiável para a elaboração desse projeto? Porque sozinho é impossível pensar em querer comprar, querer buscar, saber, é muito mais desafiador. Por isso que é importante ter parceiros nessa caminhada? Muito importante. Você trabalhar com um standard de carbono que seja certificado, né, que tenha obviamente toda uma certificação de mercado, uma validação do mercado mundial é extremamente necessário, né? Porque você tem que ter o levantamento de potencial, o projeto, a execução, o monitoramento, né, a verificação, a validação, para que depois você tenha esse crédito validado e aí sim você coloca ele no mercado, né? Então você tem que ter uma sequência muito íntegra e fidedigna daquilo que existe, né? Ou seja, um retrato fiel daquilo que existe. Então você tem que estar alicerçado com uma plataforma que seja, obviamente, tenha essa condição no mercado, né? Mas lembra quando a gente começou aqui o podcast, nós falamos de insight. Isso também tem que ser algo consciente do empreendedor? Porque se ele quiser ir deixando, a próxima geração dele talvez vai ter que pensar nisso. Mas se ele quiser indo, ele pode ir até por conta da questão da legislação. É algo que também a pessoa tem que se tocar e entender o malefício que está fazendo para o meio ambiente e a importância que ele pode ajudar a salvar? Sem dúvida nenhuma. Não é só uma questão de sustentabilidade social, é uma questão de integridade fisiológica do planeta, né? Você tem que entender que nós fazemos parte do ecossistema e se um fizer uma coisa errada e todo mundo fizer igual, a gente sofre. Se um fizer uma coisa boa e todos seguirem, também seremos atingidos. Então eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, e principalmente, né, que transformaram o mercado está transformando a sustentabilidade e a preservação de fato em algo monetizável, né? Então você segue uma integridade de princípios e condutas e você traduz isso para o mercado e isso reflete para você mesmo. Então eu acho importantíssimo. Lembrando que até 2030 o mercado é voluntário. A partir de 2030 o mercado é regulado, ou seja, mesmo aquele empresário que não queira fazer, se ele atingir aquele nível de 10 ou acima de 25 mil, ele vai ser obrigado a fazer o inventário e a fazer a compra dos créditos. E é por isso que tem que começar agora. Já. Porque você já ganha esse tempo, não deixa para a última hora, porque depois a papelada é gigante. Exatamente. O compliance é muito alto, né? Você tem uma série de exigências e é um processo muito complexo, né? Do dia para a noite que você vai implementar. Tempo médio? O tempo médio da implementação de um projeto, pelo nosso standard, ele dura em média de 5 a 6 meses. De 5 a 6 meses o proprietário já tem os créditos tokenizáveis de 2 anos retroativos e o lote do ano presente. Então ele já tem 3 lotes para que ele possa vender isso, seja aqui na B4, seja em uma outra plataforma, seja no mercado de balcão. Mas o tempo médio do nosso projeto, a nossa execução, são 7 meses. Em 7 meses o proprietário está tendo ali o token na mão dele para poder vender. Tá. Parece pouco tempo, mas vamos conversar aqui. Brasileiro, não deixa para a última hora, né? Não deixa, faça valer já, se atente a tudo isso que aqui o doutor acabou comentando com a gente. E eu peço até que você deixe uma mensagem final para a gente, porque estamos falando de sustentabilidade, estamos falando principalmente de pensamento próprio, desse cuidado. O futuro dos negócios, então, será... Como que você complementaria essa frase? O futuro dos negócios será trazer a consciência do empresário de que cada vez mais, ao invés de falar, ele tem que fazer, né? E fazer bem feito, e fazer com integridade, com quem tem competência, com quem tem rastreabilidade e com quem tem confiança no mercado. Isso é o principal. Maravilha. Por isso que nós estamos aqui no Café com Negócios Brasil, esse podcast que traz até você não só insights valiosos, mas também, né, apresenta para você parceiros que podem somar na sua caminhada empresarial. Obrigado, Dr. Rodrigo Lourenço. Obrigado você, eu agradeço. Acho que deu para entender, aprender um pouco, né, e já tocar esse lado nosso da consciência justamente para querer um mundo melhor. E quem também está sempre atento a todos esses podcasts e aos nossos episódios e também a preocupação que sempre faz questão de ter, né, com o próximo, é a lista aqui que eu tenho dos nossos patrocinadores: Bosque dos IPs, TOTUS, RD Station, Sistema Comércio através da FEComércio e também do Senac, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul, Resina e Marcon, Office Formato, IASO, Flora Insights, Sol da MAC, Abalô Cosméticos e RCL Consultoria. Espero que tenha sido uma oportunidade bacana de trocar essa ideia. Obrigado. E mais uma vez de sentir o carinho do nosso povo sul-mato-grossense aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no podcast Café com Negócios e em mais outras oportunidades. Até a próxima. Até mais. Obrigado.